Muito antes de o salmão ser chamado de superalimento e muito antes de existir uma farmácia em cada esquina, havia outro peixe. Um peixe diferente. Pequeno prateado retirado de um lago antigo ao amanhecer. Durante milhares de anos ele alimentou civilizações inteiras. Não porque fosse famoso, não porque fosse caro, não porque aparecesse em propagandas modernas de saúde, mas porque carregava uma força nutricional que quase ninguém comenta hoje. Esse peixe contém 3 vezes mais vitamina B12 do que o salmão. E ainda assim, quase ninguém vivo hoje sabe o seu nome. Quase ninguém sabe onde Deus o colocou dentro das Escrituras. Quase ninguém percebe que esse alimento simples pode ter estado muito mais perto da mesa de Jesus do que muitos dos alimentos que hoje chamamos de saudáveis. Mas até o final deste vídeo você vai saber. Este é o Eden's Garden. E se você ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Mas eu não vou revelar o nome desse peixe agora. Ainda não. Primeiro você precisa ver de onde ele veio. Precisa entender o mundo que ele alimentou. Precisa enxergar por que ele desapareceu da nossa mesa, mesmo tendo sustentado famílias, pescadores, vilarejos e gerações inteiras por tantos séculos. Então fique comigo. Imagine o mar da Galileia pouco antes do amanhecer. O ar ainda está frio. A água está completamente parada, como se o lago estivesse prendendo a respiração. Uma névoa baixa repousa sobre a superfície, parecendo um fino tecido branco estendido sobre as águas. Na margem distante é possível enxergar a silhueta de um barco de madeira balançando suavemente junto a um pequeno cais de pedra. Ali naquele lugar, a pesca não era um passatempo. Não era lazer. Não era esporte. Era sobrevivência. Cada rede lançada antes do nascer do sol podia significar a diferença entre uma família comer ou passar fome. Em 1986, quando uma forte seca fez o nível da água baixar, 2 irmãos encontraram algo enterrado na lama na margem noroeste do lago. Era um barco antigo preservado no leito do mar da Galileia. Os estudos de datação por carbono indicaram que ele pertencia ao período do 1º século antes de Cristo. Um verdadeiro barco de pesca da época de Jesus, conservado debaixo da lama por cerca de 2000 anos. Hoje esse barco pode ser visto em Kibbutz Ginozzar. E quando olhamos para ele, não estamos olhando apenas para a madeira antiga. Estamos olhando para um mundo inteiro. Um mundo de homens que acordavam antes do sol. Um mundo de redes molhadas, mãos calejadas, roupas encharcadas e famílias esperando na margem. Aquele barco nos lembra que o mar da Galileia não era apenas um cenário bonito para histórias bíblicas. Era uma fonte de vida. As pessoas que viviam ao redor daquele lago dependiam da água para uma coisa acima de todas as outras proteínas. Sem ela, o corpo enfraquecia. As crianças não cresciam fortes. Os idosos ficavam vulneráveis. As famílias passavam necessidade. Por isso, cada peixe importava. Cada rede lançada ao amanhecer carregava esperança. Cada pequeno peixe retirado da água podia se tornar alimento para uma mesa inteira. Naquele tempo, a comida não era separada da fé. O pão, o peixe, o azeite, as ervas e o sal faziam parte da vida comum, mas também carregavam um significado profundo. Era com alimentos simples que Deus sustentava o seu povo. E foi nesse mesmo lago que muitos dos discípulos de Jesus trabalharam durante anos. Pedro, André, Tiago e João não eram pescadores simbólicos. Eles conheciam o peso das redes. Conheciam o cheiro do peixe fresco. Conheciam a frustração de uma noite sem pesca. Conheciam a alegria de voltar para casa com alimento suficiente. Esse era o mundo deles. E foi nesse mundo que um pequeno peixe prateado se tornou uma das bases da alimentação da Galileia. Um peixe tão comum que quase ninguém o notava, mas tão importante que sem ele grande parte daquela região simplesmente não teria sobrevivido. O grande pescador e estudioso da Galileia, Mendel Nun, passou cerca de 50 anos estudando essas águas. Ele não era apenas um pesquisador olhando para mapas antigos. Ele conhecia o lago, conhecia os ventos, conhecia os barcos, conhecia os peixes que sustentaram aquela região durante séculos. Em 1993, ele publicou suas descobertas na revista Biblical Archaeology Review. Ali ele descreveu 3 grupos principais de peixes que alimentavam o povo daquela região. O primeiro era um peixe grande e achatado com uma nadadeira em forma de pente. O segundo era um grupo de peixes parecidos com carpas com pequenos barbilhões nos cantos da boca. E então havia o terceiro grupo, o menor dos 3. Um pequeno peixe prateado capturado aos milhares noite após noite nas águas do mar da Galileia.
Esse pequeno peixe não parecia impressionante. Não era raro. Não era luxuoso. Não era o tipo de alimento que alguém colocaria no centro de um banquete para chamar atenção. Mas era exatamente esse peixe que sustentava a vida comum. Ele era tão simples, tão abundante, tão presente no dia a dia, que até uma criança poderia carregar 2 deles em uma cesta junto com 5 pães. E é justamente aí que está o segredo. Às vezes Deus não sustenta o seu povo com aquilo que parece grandioso aos olhos humanos. Às vezes Ele usa o pequeno, o comum, o alimento que ninguém valoriza, o peixe que passa despercebido. Esse pequeno peixe era a espinha dorsal da economia da Galileia. Ele era pescado em grandes quantidades, salgado, conservado em jarros de barro e transportado por toda a região. Famílias comuns o comiam todos os dias. Pescadores dependiam dele. Comerciantes viviam dele. Vilarejos inteiros se organizavam ao redor dele. Não era apenas comida. Era sobrevivência. Era trabalho. Era sustento. Era a diferença entre escassez e abundância. E o mais impressionante é que esse peixe pequeno, quase esquecido pelo mundo moderno, estava presente no mesmo cenário onde Jesus ensinou, caminhou, chamou discípulos e realizou milagres. E aqui está algo em que a maioria das pessoas nunca pensa. A cidade onde esse peixe era processado, salgado e conservado era um lugar real. Não era uma ideia simbólica. Não era apenas um detalhe perdido na história. Era um centro movimentado de comércio localizado na margem ocidental do Mar da Galileia. O nome grego dessa cidade era Tarishaea, e esse nome significa o lugar onde os peixes são salgados. Mas você provavelmente conhece essa cidade por outro nome, Magdala, a cidade de Maria Madalena. Isso muda a forma como olhamos para aquela região. Magdala não era apenas uma pequena aldeia próxima ao lago. Era um centro vivo de pesca, trabalho, comércio e alimento. O historiador Flávio Josefo registrou que 230 barcos operavam a partir daquela cidade. 230 barcos. Imagine a cena. Homens saindo antes do amanhecer. Redes sendo lançadas na água escura. Peixes sendo trazidos para a margem. Mulheres e famílias trabalhando no preparo, na salga, na conservação e no transporte. Jarros de barro cheios de peixe salgado sendo enviados para outras regiões. O cheiro do lago, do sal, da fumaça do peixe fresco e da sobrevivência diária. Essa era a vida ao redor da Galileia. Agora talvez a sua avó nunca tenha vivido às margens do Mar da Galileia. Mas se ela cresceu nas Filipinas, no litoral da África Ocidental, no Caribe, em Portugal, no Brasil costeiro, ou em qualquer comunidade simples próxima ao mar, ela conhecia esse tipo de peixe. Ela o comia inteiro. Com cabeça, com espinhas, com pele, com tudo aquilo que hoje muitas pessoas retiram e jogam fora. Ela talvez não soubesse explicar a ciência por trás disso. Talvez nunca tivesse ouvido falar em vitamina B12, cálcio, biodisponível ômega 3 ou minerais essenciais. Mas ela sabia uma coisa: aquele alimento mantinha o corpo forte. Ela comia como as pessoas comiam há 2000 anos, sem precisar ler um estudo científico, sem precisar comprar suplementos caros, sem precisar seguir uma moda moderna de alimentação. Mas esse peixe que ela comia e o peixe que alimentou o povo da Galileia escondem algo extraordinário em seus ossos. Algo que muitos médicos quase nunca mencionam. E algo que a indústria dos suplementos talvez preferisse que você nunca descobrisse. O peixe é a sardinha, mais especificamente a sardinha do Kinerete do Mar da Galileia. E junto dela havia outro peixe importante, o musht, uma tilápia de água doce, que os moradores locais chamam há séculos de peixe de São Pedro. Esses eram os peixes do Novo Testamento. Não eram alimentos importados. Não eram exóticos. Não vinham de terras distantes. Eram o alimento diário das pessoas que viviam ao redor daquele lago. Peixes simples. Peixes comuns. Peixes que sustentavam pescadores, famílias, crianças, idosos e viajantes. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 17 a 21, um menino traz 5 pães e 2 pequenos peixes para alimentar uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aos olhos humanos aquilo parecia pouco, quase nada. 5 pães, 2 peitinhos. Mas nas mãos de Jesus o pouco se tornou abundância. Estudiosos ligados à Associates for Biblical Research e também o arqueólogo Mendel Nun apontam que aqueles 2 pequenos peixes provavelmente eram sardinhas, o alimento básico da Galileia. Pequenas o suficiente para serem carregadas por uma criança. Comuns o suficiente para não chamarem atenção, mas poderosas o suficiente para fazer parte de um dos milagres mais lembrados da história cristã. E então há outro momento.
Em Mateus capítulo 17, versículo 27, Jesus diz a Pedro que vá ao mar e lance o anzol. O primeiro peixe que ele pegar terá uma moeda na boca. Aquele peixe era provavelmente o musht, a tilápia da Galileia. Esse peixe tem um comportamento curioso, ele pode carregar objetos na boca para proteger seus filhotes. Por isso a ligação com a história bíblica faz tanto sentido. Um peixe tão conectado a Pedro que até hoje continua sendo chamado de peixe de São Pedro. Agora, quando a maioria das pessoas ouve a palavra sardinha, imagina uma lata esquecida no fundo da despensa. E quando ouve a palavra tilápia, pensa em um filé congelado sem graça, embrulhado em plástico no supermercado. Essas reações são compreensíveis, mas também explicam por que tanta gente está deixando passar um dos alimentos mais completos que Deus colocou nas águas. Esse peixe estava por toda parte no mundo antigo. Jesus o multiplicou com as próprias mãos. Uma indústria inteira foi construída ao redor da sua conservação. Então a pergunta é inevitável. Por que quase ninguém o valoriza hoje? E por que tantos médicos ainda falam primeiro do salmão? É aqui que tudo começa a ficar interessante. Lembra do que eu disse no início deste vídeo? 3 vezes mais vitamina B12 do que o salmão. Agora deixe-me mostrar por que esse número importa. A vitamina B12 é essencial para manter o sistema nervoso funcionando corretamente. Ela participa da produção de energia, ajuda a proteger a memória, contribui para a formação dos glóbulos vermelhos. E depois dos 50 anos o corpo começa a absorver menos vitamina B12 dos alimentos. É aí que muitos sintomas começam a aparecer. Cansaço constante, confusão mental, falta de disposição, formigamento nas mãos e nos pés. Muita gente culpa a idade. Diz que é normal envelhecer assim. Mas em muitos casos o problema pode ser uma deficiência nutricional que a pessoa nem sabia que tinha. Uma porção de sardinhas, cerca de 100 gramas, ou uma pequena lata fornece aproximadamente 373% da necessidade diária de vitamina B12. Esse dado vem da base de alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A mesma quantidade de salmão fornece cerca de 117%. Os dois são alimentos nutritivos, mas a sardinha entrega mais de 3 vezes essa quantidade. E isso é apenas o começo. Quando você come sardinhas inteiras com aquelas espinhas macias e comestíveis, está recebendo cerca de 382 miligramas de cálcio em uma única porção. Uma revisão publicada em 2023 na revista Frontiers in Nutrition confirmou isso. 100 gramas de sardinha podem fornecer uma quantidade de cálcio comparável a quase 2 copos cheios de leite. Agora compare isso com um filé de salmão. O salmão fornece apenas cerca de 7 a 15 miligramas de cálcio na mesma quantidade. Essa diferença não é pequena, é enorme. Estamos falando de aproximadamente 50 vezes mais cálcio vindo da sardinha. Pense nisso por um momento. 50 vezes. Imagine a bancada da sua cozinha. De um lado, 50 filés de salmão. Do outro, uma única lata de sardinhas. Quando o assunto é cálcio, a sardinha vence todas as vezes. E depois vem o ferro. A sardinha contém cerca de 2.900 miligramas de ferro a cada 100 gramas. O salmão contém aproximadamente 0,38 miligrama. Isso significa quase 8 vezes mais ferro, vindo de um peixe que muitas pessoas nem querem olhar. E agora pense no mercúrio. Esse é um dos maiores alertas quando se fala em comer peixe. O Programa de Monitoramento de Mercúrio da FDA identificou que as sardinhas têm uma concentração média de cerca de 0,013 parte por milhão. Isso coloca a sardinha entre os peixes com menor nível de mercúrio já medidos. A razão é simples. A sardinha está na base da cadeia alimentar. Ela não vive tempo suficiente nem se alimenta de grandes predadores para acumular toxinas como acontece com peixes maiores. Agora veja a parte econômica. Uma lata de sardinhas selvagens custa pouco. Em muitos lugares custa menos do que uma xícara de café. Já o salmão fresco costuma custar várias vezes mais. Você paga muito mais caro por um peixe que oferece apenas uma fração do cálcio, uma fração do ferro e cerca de 1/3 da vitamina B12. Isso não é apenas nutrição. Isso também é marketing. Sua avó provavelmente não caiu nessa armadilha. Ela comia peixes pequenos inteiros do jeito que Deus os fez para serem comidos. E recebia aquilo de que o corpo precisava sem gastar dinheiro que não tinha. Mas a sardinha é apenas metade dessa história. Porque o outro peixe, o peixe de São Pedro, a tilápia, que nadava no mar da Galileia, oferece algo que nenhuma lata de sardinha pode oferecer. Ele pode ser criado no seu próprio quintal. Durante milhares de anos, os peixes pequenos foram uma das principais fontes de proteína
para comunidades costeiras e ribeirinhas ao redor do Mediterrâneo, da África e da Ásia. Eles eram baratos, abundantes, cheios de nutrientes e podiam ser conservados sem refrigeração. Uma família não precisava ser rica para comer bem. Precisava apenas de uma rede, um pouco de sal e conhecimento passado de geração em geração. Mas então veio a industrialização. A pesca comercial cresceu em grande escala e passou a mirar nas espécies maiores, mais lucrativas e mais fáceis de vender como produto de prestígio: atum, bacalhau, salmão. Enquanto isso, os peixes pequenos como sardinhas e anchovas foram silenciosamente reclassificados. Deixaram de ser vistos como alimento nobre para pessoas e passaram a ser tratados como ração para animais. Eles foram moídos, transformados em farinha de peixe, prensados em pellets e usados para alimentar salmões criados em fazendas marinhas em tanques flutuantes na Noruega, no Chile e em outros lugares do mundo. Pense nisso com calma. O sistema alimentar moderno pegou alguns dos peixes mais nutritivos que Deus colocou nas águas e os transformou em comida para outros peixes. Enquanto isso, a indústria do salmão investiu bilhões em marketing. O salmão passou a ser apresentado como o peixe da saúde, a proteína elegante, o alimento sofisticado, o peixe que aparece nos cardápios caros nas dietas modernas e nas recomendações de quem fala de nutrição. E a sardinha? A sardinha foi empurrada para a prateleira de baixo do supermercado. Aquele pequeno peixe que alimentou civilizações desde antes de o rei Salomão construir o templo, agora é ignorado por quase todo mundo. Não é exatamente uma conspiração. É o que acontece quando o lucro decide o que chega ao seu prato em vez da sabedoria. O peixe que alimentou o povo da Galileia, o peixe que Jesus multiplicou com as próprias mãos, foi silenciosamente esquecido. No lugar dele entrou um filé de criação, embalado, vendido como símbolo de status e saúde. Mas aqui está a verdade. A sardinha nunca desapareceu. Ela ainda está ali, na prateleira. Ainda está nadando nas águas de Portugal, do Marrocos, das Filipinas, do Brasil e de tantos outros lugares. E o peixe de São Pedro, a tilápia, também continua vivo. Na verdade, ele talvez seja um dos peixes mais fáceis do mundo de criar em casa. O conhecimento não foi perdido, apenas foi esquecido. E hoje você vai começar a trazê-lo de volta. Mas antes de eu mostrar como fazer isso, quero que você veja uma cena. É de manhã cedo na margem do Mar da Galileia. O céu está apenas começando a clarear. A água está lisa, fria e acinzentada. 7 homens estão dentro de um barco. Cansados, molhados, desanimados. Eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. As mãos estão machucadas pelo atrito das redes. A madeira do barco está úmida e fria debaixo dos pés. Então uma figura aparece na margem. No começo eles não o reconhecem. Ele chama de longe, atravessando a água com a voz, e diz para lançarem a rede do lado direito do barco. Eles obedecem. E de repente a rede se enche de tantos peixes que eles não conseguem puxá-la para dentro. Pedro entende. Ele sabe quem está ali. Então se lança na água e nada até a praia. E ali na areia, perto de uma pequena fogueira de brasas, o Cristo ressuscitado está preparando o café da manhã. Peixes colocados sobre as brasas. Pão aquecendo sobre uma pedra plana perto do fogo. O cheiro da fumaça e do peixe assado se espalhando pela margem. Essa é a cena descrita no Evangelho de João, capítulo 21, versículos 9 a 13. Jesus ressuscitado dos mortos não aparece sentado em um trono. Não começa com um grande discurso. Não faz uma demonstração de poder para impressionar os discípulos. Ele se inclina junto ao fogo numa praia simples e assa peixe para os seus amigos. O peixe era o musht, a tilápia retirada do mesmo lago onde Pedro havia pescado durante toda a vida. O pão era o mesmo pão simples feito dos grãos que alimentavam aquela região havia gerações. E quando Jesus olhou para eles e disse: "Venham comer", ele não estava oferecendo apenas um símbolo. Ele estava oferecendo uma refeição. Peixe real, pão real, fogo real, tudo aquilo de que aqueles corpos cansados, feridos e entristecidos precisavam para continuar. Era isso que ele fazia. Jesus alimentava pessoas. E o alimento que ele escolheu era uma das coisas mais simples, antigas e nutritivas que aquele lago podia oferecer. Agora deixe-me dar algo que você pode levar para casa. Existem 3 maneiras de trazer esse peixe bíblico de volta para a sua mesa. A primeira você pode começar hoje. A segunda exige um pouco mais de espaço. E a terceira liga tudo novamente à terra. Comece com a sardinha. Você não precisa de um barco. Não precisa de um lago. Não precisa saber lançar uma rede. Você só precisa de um abridor de latas.
Procure sardinhas selvagens conservadas em água ou em azeite de oliva. Observe o rótulo. Dê preferência às sardinhas com espinhas. É ali que está grande parte do cálcio. A lista de ingredientes deve ser curta. Sardinha, água ou azeite de oliva e sal. Se tiver mais de 4 ingredientes, pense 2 vezes antes de colocar no carrinho. Evite sardinhas conservadas em óleo de soja ou em óleos vegetais comuns. Esses óleos costumam ser ricos em ômega 6, que pode trabalhar contra o equilíbrio do ômega 3 que você está tentando obter. Coma a sardinha sobre uma torrada integral com algumas gotas de limão. Amasse em uma salada com azeite de oliva e ervas frescas. Coloque sobre um pão achatado como teria sido feito na Galileia. Peixe, pão, azeite. Uma refeição simples, antiga e poderosa. Uma lata custa pouco e oferece proteína ômega 3, vitamina B, 12 cálcio e ferro. As pessoas comem esse tipo de alimento há 3.000 anos sem precisar de uma receita complicada. Você também não precisa. Agora, para quem está pronto para o próximo passo, é possível criar o peixe de São Pedro no próprio quintal. E é mais simples do que parece. Você precisa de um tanque. Pode ser um tanque de cerca de 100 galões, um recipiente grande do tipo IBC, ou até uma piscina infantil resistente e bem estruturada. Encha com água sem cloro. Adicione uma bomba de ar simples e uma pedra porosa para oxigenar a água. Depois coloque os peixes. A tilápia do Nilo, ou a tilápia azul, estão entre as variedades mais resistentes e comuns para a criação doméstica. Os alevinos podem ser comprados de fornecedores de aquicultura. Comece com 10 a 20 peixes em um tanque de 100 galões. Isso dá a cada peixe cerca de 5 galões de espaço, uma medida adequada para começar. Mas lembre-se, tilápias são peixes de clima quente. A água precisa permanecer acima de 55 graus Fahrenheit, cerca de 13 graus Celsius. Se você vive nas Filipinas, no Caribe, no Sudeste Asiático, no norte do Brasil ou em regiões tropicais, elas podem prosperar ao ar livre durante todo o ano. Talvez a sua avó já tenha criado peixes assim. Se você vive em um clima mais frio, uma garagem, um porão ou uma pequena estufa podem ajudar a manter a temperatura adequada. No início, você pode alimentá-las com ração comercial para peixes. Mas aqui está a parte que conecta tudo. A tilápia é onívora. Ela pode comer lentilha d'água que você consegue cultivar em um balde separado praticamente de graça. Ela também pode comer folhas de moringa, restos vegetais da cozinha, alface e até algas. Você pode alimentar os peixes com aquilo que vem do jardim. E pode regar o jardim com a água do tanque porque essa água fica rica em nitrogênio e fósforo. Os mesmos nutrientes de que as plantas precisam para crescer. Deus desenhou um ciclo fechado. O peixe alimenta o jardim. O jardim alimenta o peixe. Em 6 a 9 meses, aqueles pequenos alevinos podem alcançar entre 1 e 1,5 libras, o tamanho ideal para a colheita. E aqui está a parte que talvez fique gravada na sua memória. Um único casal de tilápias reprodutoras pode produzir centenas de alevinos por ano. Você começa com 10 peixes, e no ano seguinte pode ter 100. O peixe de São Pedro se multiplica no seu quintal sem que seja necessário um milagre. E então vem a terceira parte. Cultive as ervas que acompanham o peixe. No mundo antigo, o peixe quase nunca era servido sozinho. Ele era preparado com ervas. Endro, que algumas traduções de Mateus capítulo 23, versículo 23, apresentam como anis, cominho mencionado pelo profeta Isaías no capítulo 28, versículos 25 a 27. Isopo citado ao longo das escrituras do Êxodo até João capítulo 19, versículo 29. Plante sementes de endro a cerca de meio centímetro de profundidade em um vaso de 25 centímetros. Dê a ele 6 horas de sol por dia. Regue a cada 2 ou 3 dias. Os brotos aparecem em 10 a 14 dias. A primeira colheita chega em 6 a 8 semanas. O endro se espalha com facilidade, então você planta uma vez e ele pode voltar por conta própria. O isopo é uma planta perene. Cresce bem em muitas regiões, suporta períodos de seca depois de estabelecido e pode viver muito bem em um vaso na varanda ou no quintal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Deus não apenas plantou um jardim, ele encheu as águas, semeou as ervas e nos deu mãos para cuidar. Criar peixes e cultivar as ervas que acompanham esse alimento não é apenas um passatempo. É um retorno à primeira missão. Agora imagine esta cena. A sua tilápia assando sobre brasas numa tarde de sábado. Endro fresco colhido do vaso na sua varanda. Um pão achatado aquecendo perto do fogo.
Um pouco de limão vindo da árvore de um vizinho. De repente, você preparou uma refeição muito parecida com aquela que Pedro poderia ter comido às margens do mar da Galileia. E cada ingrediente veio das suas próprias mãos. Não complique demais. Se tudo o que você fizer hoje for abrir uma lata de sardinhas e comê-las sobre uma torrada, você já deu o primeiro passo. As pessoas fazem isso há 3.000 anos, sem precisar de internet, sem precisar de vídeos, sem precisar de receitas sofisticadas. Você também consegue. Há 2.000 anos, na margem de um lago no norte de Israel, um homem se ajoelhou perto do fogo. Ele assou peixe para os seus amigos. Ele não procurou um suplemento. Não consultou um nutricionista. Não escolheu um alimento caro distante ou difícil de encontrar. Ele usou aquilo que Deus havia colocado nas águas. Um peixe simples, pequeno, abundante, cheio de vida. 3 vezes mais vitamina B12 do que o salmão. 50 vezes mais cálcio. 8 vezes mais ferro. Menos mercúrio. E por uma fração do preço. O mesmo tipo de peixe que foi bom o bastante para Jesus. Bom o bastante para Pedro. Bom o bastante para alimentar 5.000. E ele ainda está aqui. Ainda está nadando. Ainda está esperando na prateleira do mercado. Esperando que alguém se lembre do que ele é. Talvez o mundo moderno tenha esquecido. Talvez a indústria tenha empurrado esse alimento para baixo. Talvez as propagandas tenham feito você acreditar que saúde sempre precisa ser cara, complicada e distante. Mas a sabedoria antiga continua simples. Peixe, pão, azeite, ervas, fogo, mãos dispostas a cuidar. Se este vídeo alimentou o seu espírito da mesma forma que esse alimento pode nutrir o corpo, inscreva-se no Eden's Garden. E assista ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela para nunca perder aquilo que as Escrituras ainda têm a revelar. As águas continuam cheias, os peixes continuam nadando. O fogo ainda está quente. Vá alimentar alguém.